Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos começar hoje a série Relato com mais um irmão abençoado que nós vamos conhecer a história dele hoje aqui. Então, nós estamos muito felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos começar com o livro de Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Esta é a santa e bendita palavra de Deus. Irmãos, na série Relatos de hoje, nós vamos trazer alguém muito especial, que Deus me deu a alegria de conhecer pessoalmente. Quem lembra aí de uns vídeos anteriores, aí uns 5 ou 6 vídeos atrás, que eu encontrei um irmão no meio da rua aqui na minha cidade. E não é que esse irmão me abordou e falou bem assim: ei, eu conheço você. E eu não acreditei, né? Falei, como assim? Me conhece de alguma cidade? Talvez eu e Elton já trabalhamos com ele em algum coral. E ele me abordou no meio da rua. Quem lembra desse vídeo? Eu contei a história para vocês. Hoje, com muita alegria, o irmão Selmo vai estar aqui conosco e eu já vou apresentar ele para vocês. E foi muito bom conhecê-lo no meio da rua, gente. Graça e paz, irmão Selmo. Seja bem-vindo. Obrigado. Graça e paz, irmã. Obrigado. Foi assim, né, meu irmão? No meio da rua, o senhor me viu e falou: ei, eu conheço você. Eu falei: uai, como assim? É verdade. Na verdade, eu estava, né, visitando a cidade, né, onde a irmã reside. Eu sempre vou ali e nunca havia visto ali, né, naquela região. E do nada, resolvemos lá de manhã ir comprar um peixe. E do nada eu vejo a irmã Lídia. Eu falei, primeiro eu comentei com a minha esposa, eu conheço aquela moça. Aí eu falei, eu olhei para ela mesma. Aí que eu tive a coragem de falar, eu conheço você. Foi Aí você até muito assustou, né? Parece que você ficou assim um pouco assustada, né? Eu falei, me interessante. conhece? Me conhece? Sim, me conheço. Você não é a Lília? Foi Aí você falou mesmo. assim, é. E Foi foi muito muito bom. interessante, porque nós somos tão humildes, né, irmão? Um canal tão pequenininho. E nós fazemos o nosso trabalho com muito empenho, com muito zelo, com muito amor. E eu não tinha sido reconhecida assim na rua, então eu falei, com certeza esse senhor está enganado, né? Aí, quando você falou, qual o seu nome? Eu falei, Lília. Aí o senhor falou assim, eu assisto seus vídeos, eu conheço você sim. Ah, foi uma Foi, surpresa muito grande. foi sim. Glória a Deus. Bom reencontrá-lo aqui, viu, irmão Selmo? Já quero começar esse vídeo mandando um beijo para sua esposa Elaine e para sua filha linda, Sofia. Que Deus abençoe sempre a sua casa e a sua família. Foi muito bom conhecer vocês, tá bom? Amém, amém. Nós também amamos conhecer você, o Elton, né? E depois daquele encontro ali, né? Nós nos encontramos de novo na praia e foi uma Foi, bênção, né? Foi uma bênção. é É, verdade. E voltem sempre aqui à nossa cidade, porque esse lugar aqui é uma bênção, né, meu irmão? Eu gosto muito daqui. Então, sempre que o senhor estiver por aqui, entre em contato conosco para a gente se ver novamente, tomar aquele cafezinho juntos. com certeza, com certeza. Amém. Glória a Deus. Irmão Selmo, conta para nós a sua história, porque eu também não conheço, só sei alguns pequenos trechos, já achei linda a sua história de vida. E eu quero perguntar para o senhor de qual cidade o senhor está falando do Brasil? Então, irmã Lília, eu estou falando da cidade de Ipatinga, no leste de Minas, tá? Minas. No leste de Minas. A minha cidade, ela tem aproximadamente 275 a 300 mil habitantes, uma cidade bem grande. É uma cidade na região metropolitana do Vale do Aço. Que Tá? bacana, legal. Que bom, meu irmão.
E o que que o senhor desenvolvia aí, meu irmão? Como é que o senhor conheceu Jesus? O senhor já nasceu na igreja adventista? Ou o senhor veio de outra? Conta para nós quem é o irmão Selmo e que trabalhos que o senhor desenvolve aí na sua região já há bastante tempo. Ouvi dizer que o senhor me contou que desde 89. Então conta para nós quem é o irmão Selmo, de onde o senhor veio, o senhor sempre foi adventista? Conta para nós a sua história. Então, o irmão Selmo é casado com a Elaine, né? E pai de 2 filhos, que é o Paulo e a Sofia. O irmão Selmo não nasceu adventista. O irmão Selmo era pentecostal da Igreja Assembleia de Deus. Eu me batizei aos 15 anos de idade. E eu já trabalho, né, em obra social desde sempre. Desde 89, eu sou cofundador da Fazenda Água Viva, que é uma comunidade terapêutica que acolhe moradores de rua, independência química e alcoólica. E a gente sempre fez esse trabalho. Teve uma época, né, que na Assembleia de Deus eu comecei a fazer uns estudos bíblicos e acabei me afastando da Igreja Assembleia de Deus. E quando eu afastei, vários irmãos lá que era do nosso grupo de trabalho social vieram comigo também e nós resolvemos congregar em casa, sabe? Não é fundar outra igreja, mas congregarmos na minha casa, que era uma área maior, tá? Eu tinha bastante área no terraço, eu tenho uma loja aqui que estava desocupada, aí a gente resolveu não abrir portas, mas congregar ali dentro. Eu estou te detalhando assim para você entender direitinho como eu entrei, né, como o adventismo chegou na minha vida. Entendi, irmão Selmo. Deixa eu te interromper aqui rapidinho. Então, o senhor se batizou na Igreja Assembleia de Deus com 15 aninhos, ali na adolescência. Frequentou lá por muito tempo. E aí, lá em 89, o senhor começou esse processo aí, esse trabalho lindo social que o senhor faz com moradores de rua e dependentes químicos. Mas o senhor ficou bastante tempo na Igreja Assembleia de Deus, então, né? O senhor chegou até a ocupar cargos lá e tudo, né? Sim, na verdade, eu cheguei a ser presbítero, né, da Assembleia de Deus, cheguei a ser presbítero e por, né, ironia do destino, acabei me afastando lá na época devido a alguns estudos que eu estava fazendo da Bíblia, achando que estava correto e depois que eu fui ver que não era aquilo que a gente imaginava. Então, o que que aconteceu? Um dia veio, eu também tenho uma distribuidora de produtos naturais, aí falando fora da igreja, né, que é o meu ganha-pão, vamos dizer assim. Um cliente meu de outra cidade, uma cidade aproximadamente a 100 quilômetros da minha, que é adventista, só para você entender como que o adventismo chegou. Veio à minha casa para comprar mercadoria de produtos naturais, que ele é revendedor de produtos naturais, e viu aquele monte de cadeira, Bíblia lá em casa, e perguntou se eu tinha fundado uma outra igreja. Eu falei, não. Aí eu contei a história para alguns irmãos, que a gente resolveu estudar a Bíblia juntos, resolvemos não estudar atrás de 4 paredes de uma igreja, sob o domínio de alguém, mas conhecer a verdade bíblica. E aí ele falou assim, eu posso convidar um irmão para ajudar vocês nesses estudos e tal? Eu falei, pode, não tem nada a ver, nós somos um grupo aí de 47 pessoas, porque quando eu saí de lá, 47 pessoas me acompanharam. Aí esse irmão que veio me comprar mercadoria, ele indicou um irmão, esse irmão veio, e com ele veio um pastor adventista. Já viu que estava tudo montado, já tudo pronto, né? Então cresceram ali a ambição e o olho, né? Exatamente. Aí esse pastor vindo, o que acontece? Ele começou a dar o estudo para a gente semanalmente. Só que, quando ele veio, alguns irmãos já perceberam, não sei se é má intenção ou o que aconteceu, alguns irmãos foram afastando.
e eu permaneci. Chegou uma época que só ficou eu e minha família. E os irmãos acabaram voltando lá para a Assembleia, né? A maioria. Não, na verdade, eles fundaram um ministério. Eles fundaram um ministério e hoje é uma igreja bem grande, tá? No bairro próximo do meu aqui. Eu não quis ir, porque não era a minha intenção fundar a igreja, e acabei indo para a igreja adventista, me batizei, eu, minha esposa, meu menino, a minha menina depois batizou, sabe? E só que aí, irmã Lília, a gente parece que naquele entusiasmo, naquela coisa toda, aquela pressão, sem a gente pensar direito, sem a gente meditar direito, talvez por falta de um preparo, até bíblico mesmo, sabe? A gente cai em certas coisas. Depois que você vai meditar, peraí, essas coisas aqui não estão encaixando. Essas coisas não estão encaixando, né? Mas como... São muito envolventes, né, meu irmão? Eles são muito envolventes no curso bíblico, parece tudo muito amigável. Eles chegam com a conversa de saúde, que é uma área que o senhor trabalha, o senhor é comerciante, né? Tem uma empresa de produtos naturais. Então, quando o senhor ouviu falar saúde, já fez ali, né, aquela conexão e falou, nossa, é o meu lugar. Mesmo dando o curso bíblico, estou nem concordando com tudo, mas a questão da vida saudável que a Igreja Adventista oferece é um imã, né, que puxa muitas pessoas. É um atrativo, né? É um atrativo. E aí, irmã Lília, com relação aí, eu precisava muito de mão de obra. De que sentido? Mão de obra para a gente ir para a rua, porque eu tenho um trabalho aqui na minha cidade que eu alimento moradores de rua, sabe? Uma vez por semana a gente sai às ruas, a gente faz um jantar, né? E eu tenho uma Kombi, eu tenho comprei tudo que você imaginar de vasilhas para fazer esses jantares, o carro todo plotado com um projeto chamado Projeto IR, que seria Igreja na Rua, né? E toda semana a gente vai para a rua, vai para as ruas, para os lugares, para as cracolândias, e fica ali até 2, 3 horas da manhã, para você ter uma ideia. Que lindo, meu irmão, que lindo trabalho. Alimentando... Esse é o Evangelho de Jesus, é esse aí. Exatamente, alimentando os moradores de rua. Eu não sei se a senhora lembra, na época da greve dos caminhoneiros. Sim. Então, nós fizemos 600 marmitas no primeiro dia, 1.200 no outro dia. Aí, além de alimentar os moradores de rua, a gente estava alimentando os caminhoneiros, sabe? Porque a BR-381 corta a minha cidade. Então, a gente ia com a Kombi e alimentava os caminhoneiros e alimentava morador de rua junto, e foi uma festa. Nisso, olha para você ver, o pastor pediu que eu colocasse alguns logos do Espaço Novo Tempo na minha Kombi, sabe? Aí vieram a TV Novo Tempo para gravar tudo, gravou a Kombi, gravou a gente alimentando moradores de rua, fizeram um evento muito grande no centro de influência que tem no meu bairro, do qual eu participava, eu era membro lá do centro de influência. Num dia a gente fez um trabalho, eu consegui alguns médicos, né, amigo do meu filho que é nutricionista, para a gente atender, fazer tipo aquelas feiras de saúde que a senhora conhece muito bem, né? Só que essa feira de saúde foi feito lá nesse Espaço Novo Tempo, porque lá do lado do Espaço Novo Tempo a gente construiu um galpão, onde tem aula de jiu-jitsu, tem aula para um monte de coisa, tudo construído com a gente ajudando, sabe? Com um grupo de empresários aqui da minha cidade ajudando. Que lindo! Então, a gente participou disso tudo. Porém, irmã Lília, a gente tinha uma grande dificuldade com relação a esses moradores de rua. Por quê? A gente levava para eles o alimento físico, que é a comida, né? Porém, alguns moradores de rua abordavam a gente, ô Selma, eu estou nessa situação aqui porque eu sou dependente químico, eu sou usuário de drogas, mas o que eu queria mesmo, você vem aqui, traz comida para a gente, eu fico satisfeito, me alimento, durmo bacana, você traz um cobertor, traz uma roupa.
só que eu quero tratar, eu preciso de um local para me recuperar. Aí sim que impactou aqui na minha mente. Eu antes participava da Fazenda Água Viva como voluntário, eu não tinha, tipo assim, eu pegar um morador de rua, chegar lá tantas horas da manhã com ele para ele ficar lá, eu não podia fazer isso aí, que eu era, assim, simplesmente um colaborador. Aí que veio a ideia de comunicar o pastor, falar, pastor, nós estamos fazendo um trabalho, só que um trabalho depende do outro, porque quando esse pessoal me aborda e quer um local para se recuperar, eu não tenho. Sim. Né? Foi aí que surgiu a ideia da gente comprar um sítio. Entendi. Como a terra aqui é muito caro, um sítio desse, por exemplo, hoje, aqui está na faixa de uns 800 a 1 milhão de reais. Você entendeu? Esse Bem sítio caro. que eu aluguei, bem caro, é bem caro mesmo. Minha região é muito caro imóvel. Aí o que eu fiz? Eu tenho um amigo que não tem esse sítio num bairro rural aqui da minha cidade, um bairro chamado Ipaneminha. É uma zona rural, você entendeu? Aí eu conversei com ele, falei, olha, eu quero alugar seu sítio, mas com promessa de compra, porque nós vamos fazer uma estrutura lá muito boa, eu quero te alugar ele por 5 anos, a gente vai arrendar ele por 5 anos, depois desses 5 anos, eu tinha um outro parceiro também, que é bem financeiramente, que a gente iria comprar esse sítio, sabe? Eu iria entrar com a metade e ele com a metade. Resumindo, arrendei o sítio desse amigo e comecei a pagar ele mensalmente o aluguel. E começamos a reforma, a adaptação, né, para ser uma clínica. Beleza. Aí esse pastor, que era um pastor do Centro de Influência, não sei se eu falo o nome dele aqui, mas eu acho que eu vou reservar o nome dele. Ele falou assim, olha, eu não posso alugar o sítio no nome do Centro de Influência e nem no meu nome, como pastor da igreja. Mas se você alugar, a gente faz. Beleza. Fui lá, fiz o contrato bonitinho com meu amigo, tudo bacaninho, contrato de 5 anos, e comecei a pagar o aluguel. E a gente até começou a fazer as reformas, sabe? Alguns empresários doaram material de construção, eu também comprei muito material de construção, areia, brita, telhas, essas coisas, caixas d'água, para adaptar a casa que já tinha lá para uma clínica, até porque a vigilância sanitária exige isso, né? Sim. Começamos. Aí o pastor marcou com o presidente da associação de vir ver esse sítio. Aí no dia do pastor ver, né, o pessoal da associação veio, aí eu coloquei eles no carro, nós fomos lá para essa área rural lá, mostrei todo o sítio. Para minha surpresa, voltamos para a igreja, fizemos uma reunião para o Centro de Influência, fizemos a reunião, simplesmente falaram comigo, depois de 1 ano eu pagando aluguel, que infelizmente a igreja não podia assumir essa responsabilidade, porque a igreja não sabia trabalhar com esse tipo de trabalho. Menina, aquilo foi mesmo que jogar um balde de água fria, mas me deu uma tristeza tão grande, eu falei, Jesus amado. Mas aí, olha para você ver, irmã Lívia, eles não tinham como ajudar a montar a clínica de recuperação, não sabiam, mas tinha um tatame de jiu-jitsu, do qual esse pastor era professor de jiu-jitsu. Quer dizer, para uma coisa tem, para outra não tem. Para outra não tem. Por quê? Aí eu falei, peraí, por quê? Vocês estão querendo atrair filhos de pessoas aqui no bairro? Porque o Centro de Influência aqui é num bairro nobre da cidade. Inclusive, o bairro chama Cidade Nobre. É um bairro, é um dos bairros por metro quadrado mais caro da minha cidade, sabe? Entendi. Então, aí eu falei, peraí, então tem 2 medidas isso aí? Porque o bairro aqui tem filhos que... tem gente que são juízes, advogados, médicos. Vocês montam um projeto para atrair os filhos dessas pessoas. Agora, como é um morador de rua que não tem
nada, só teria nós para ajudar eles, quer dizer, aí vocês não sabem mexer. Mas vocês esqueceram que eu sei? Irmão. Dura aí, realidade. Aí eu comecei, a ficha começou a cair, sabe? A ficha começou a cair. Aí, o que eu fiz? Eu falei, então, sozinho eu não tenho como mexer. Até porque eu tenho meu trabalho, né? Como diz o outro, o meu ganha-pão, que é a minha empresa de distribuição de produtos naturais, que a gente, né, já trabalha há 25 anos. E aí eu tive que quebrar esse contrato. Olha para você ver. Aí eu vou lá na casa do meu amigo, converso com ele, falo, infelizmente, já tem 1 ano que eu venho pagando aluguel para você, mas infelizmente... Aí eu tive que expor a situação toda, a igreja não quis assumir comigo a responsabilidade da casa, ele só quer aparecer nos melhores momentos. Aí eu tive que pagar quebra de contrato, eu tive que pagar depósito. Resumindo, a minha despesa na época foi em torno de R$45.000. Nossa, isso já tem um tempão, né? Isso não é agora, não. Isso tem um tempo já. Mas eu nem reclamo pelo valor. Eu fiquei chateado, foi pela acepção de pessoas que houve. Irmão. Projeto para um bairro nobre tem e pode ser feito, mas para o outro não pode. Você entendeu? Então, assim, me bateu um baixo astral tão grande, sabe? Eu fiquei tão entristecido com aquilo, eu falei, Jesus, como que pode? Existe 2 pesos e 2 medidas, sabe? Irmão, é realidade, você está relatando a sua história de vida, e essa é a realidade mesmo. É como o nosso irmão Rodrigo Custódio fala lá no Para Que Possamos. Eles são uma grande empresa, igual o McDonald's. É uma franquia que gera pessoas e faz campanhas e coloca um monte de fotografias e outdoors e propagandas da igreja. Coloca que o espaço é da Novo Tempo, que a Rádio Novo Tempo está fazendo, e não investe em nada. Era o senhor que estava investindo tudo. E eles aparecendo bonito na foto, eles só aparecem bonitos na foto, sem investir. A Igreja Adventista não trabalha com autoridade para expulsar um espírito maligno, para orar forte para uma pessoa sair dos vícios, porque eles não têm esse projeto social. Eles não trabalham com isso. Lamentavelmente. Eles visam muito os bairros nobres, onde eles podem montar um grupo de jiu-jitsu ou desbravadores. E aí essas crianças vão trazer o sábado, a doutrina para dentro de casa. Devagarzinho, os desbravadores vai evangelizando os pais, e os pais com grana vêm para a igreja. Eu recebo muitos relatos assim. O senhor só está confirmando tudo que eu já ouço há muitos anos e vivi essa realidade. Isso é adventismo. É lamentável, né? É uma situação lamentável. Mas então, irmã Lídia, aí eu tive essas decepções, sabe? Tive várias decepções, mas essa foi uma das maiores decepções que eu tive, né? Mas eu acredito e creio, assim, que Deus tem o trabalho dele na vida da gente, sabe? Com isso eu me afastei, sabe? Me afastei e comecei a ver, como eu disse para a senhora naquele dia, eu comecei a ver alguns vídeos, né? Da senhora, do Rodrigo Custódio, do Gleison, sabe? Do Gleison, eu vi bastante vídeos também. E aí eu comecei a me dedicar mais à Fazenda Água Viva, sabe? Aí quando foi no ano passado, a dona Conceição, que era a presidente da Fazenda Água Viva, veio a óbito. Uma senhora que eu conheço desde 89 também, que eu ajudei a fundar lá a Fazenda Água Viva, e ela sempre veio presidindo. Ela e o esposo faleceu, depois ela assumiu por completo a fazenda. Aí, há um ano e pouquinho atrás, ela veio a falecer também. Aí precisou-se de formar uma nova diretoria. Aí eu fui convidado a assumir a direção da Fazenda Água Viva. E você acredita? Parabéns por isso, por esse lindo projeto. Presidente dessa associação hoje, né? E eu vou ir com ela. Não, eu vou fazer questão de
A gente vai organizar direitinho para lançar um convite para vocês virem aqui. Tá? Eu já até conversei isso lá, eu queria deixar surpresa, mas eu já até conversei com o pessoal lá. Tá? A gente vai se organizar direitinho para a gente convidar vocês. Ai, meu Deus! Glória a Deus! O Elton está dando glória aqui, ó. Irmão, é lindo o seu trabalho. Eu me orgulho de ter conhecido o senhor com essa chama missionária tão linda que o senhor carrega dentro do seu coração. Trabalha tantos anos em prol de ajudar pessoas. O verdadeiro evangelho de Cristo, irmão Selmo, é isso, é ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Jesus falou que quando a gente vestisse, desse um prato de comida, a gente estava abrigando ele mesmo. Então, quando a gente consegue fazer uma ação como essa, que o senhor vive hoje, é o presidente, né, dessa fazenda, que continua com esse trabalho lindo semanal, certamente o senhor está fazendo a obra de Jesus. Amém. Esse o evangelho de Cristo. Eu parabenizo por isso. Eu fiquei muito emocionada com a sua história quando o senhor contou, né? E aí eu falei assim, então eles se aproximaram do irmão Selmo, porque o senhor já tinha estrutura toda montada, então eles pegaram aquela carona ali, ó, já coloca na Rádio Novo Tempo, faz de conta que são eles que estão bancando, financiando, mas não é essa a verdade. Irmão, e também tem outra questão. Eu já estive frequentando igrejas também por causa das minhas filhas. Eu não escolhi as que eu e o Elton assim, mais gostávamos, depois que eu saí da Adventista. Nós fomos para algumas igrejas porque tinha mais jovens, o projeto de jovens era bacana na cidade, então a gente vai muito por causa dos filhos. E o senhor tem um filho nutricionista. O senhor tem uma empresa de produtos naturais. A Igreja Adventista também pega muito nessa situação, né, de vida natural e tal. Então, o senhor acabou se envolvendo com a igreja por causa do filho também, que estava super motivado, né? Exatamente. Então, irmã Lídia, a gente assumiu a Fazenda Água Viva. A Fazenda Água Viva, Lídia, ela é uma das maiores clínicas do estado de Minas Gerais. Glória a Deus. Ela tem capacidade para 50 acolhidos. Tudo com cama bonitinha, tudo muito bem organizado. Dia 26 agora, nós vamos inaugurar a capela de lá. Nós reformamos ela. Um vereador da minha cidade, ele destinou uma verba de R$160 mil, uma verba impositiva, para a reforma dessa capela. Dia 26 agora, nós estaremos reinaugurando. Eu vou ver se eu faço um vídeo e vou mandar para você ver. Tá? Manda sim, meu irmão. Eu coloco aqui no nosso canal e a gente faz assim, né? A divulgação desse lindo dia aí que vai ser para vocês um dia de bênção. Que lindo, meu irmão. Glória a Deus por esse projeto, pela sua vida. Continue animado assim na obra do Senhor. Hoje, o senhor continua fazendo ali com a sua Kombi, né? O senhor comprou uma Kombi e plotou ela todinha, é isso mesmo? Sim, nós continuamos fazendo. Eu tenho tudo aqui na minha casa, tem fogão industrial, comprei fogão industrial, panela que faz 2 sacolas de arroz de uma vez, tem tudo que você imaginar, tudo. E a gente não deixa de fazer, não deixa. A gente roda os pontos onde fica aquela concentração de pessoas dependentes químicas, sabe? A gente chega, o que a gente faz? A gente leva violão, a gente leva uma equipe, sabe? Alguns cantam, outros aconselham, outros ouvem. É um grupo de pessoas. Mais ou menos, quando sai para a rua, em torno de 10 a 12 pessoas, cada um com seu papel, sabe? Entendi. No Natal de 2019, na praça central da minha cidade, no centro da cidade, existe uma praça chamada Praça 1º de Maio. Nós levamos mesas, eu fiz um banquete para eles. Nós forramos as mesas no Natal e fizemos a ceia de Natal com os moradores de rua na minha cidade. Coisa mais linda possível. Nós servimos eles, botamos eles tudo sentado nas mesas, as mesas tudo forradas, e nós servimos eles no Natal. Você precisa ver que coisa gloriosa. Sabe? Graças a Deus. Glória a Deus, irmão. Só tenho glória a Deus. Olha para você ter uma ideia. Nós já, às vezes, debaixo de chuva, nós segurando o guarda-chuva para os moradores de rua alimentar.
Que lindo trabalho, meu irmão. Glória a E Deus por Deus, isso. e Deus, assim, a gente vê Deus, assim, nos abençoando de maneira tão sobrenatural que você precisa ver. Que Tenho coisa mais... certeza. É lindo. Já vieram pessoas da Bahia para fazer esse trabalho aqui, aprender com nós aqui e voltar para as cidades deles para fazerem. Que lindo, meu É irmão. muito gostoso o trabalho. Eu e o Elton vamos nos alegrar muito quando tivermos a oportunidade de irmos também. Nós queremos sair nas ruas. Isso também inflama nosso coração, assim, de fazer esse trabalho missionário. E de levar um louvor, o Elton levar o violão, vai ser uma bênção. A gente já É conversou, né? maravilhoso. É maravilhoso. Pode Conversou deixar sobre que isso. a gente vai programar direitinho. Vocês vão fazer uma visita aqui na Fazenda Água Viva. Aí, na data que vocês vierem, a gente vai fazer uma programação de ir para a rua com o pessoal e vocês irem juntos, para vocês verem que trabalho bonito, que coisa gostosa, tá? Amém. Mas então, irmã Lídia, eu vi que existe uma acepção de pessoas lá na Igreja Sim. Adventista. Em que sentido? Quer dizer, para uns pode, para outros não. Eu falei, mas espera aí, a Bíblia não fala que uma alma vale para o mundo todo? E não é uma alma de um dependente químico, nem uma alma de um advogado, é uma alma, né? Indiferente de qual grau, qual a situação financeira da pessoa. Então, eu não posso, para Deus, tanto o filho do seu Joaquim quanto o filho do seu Lucas, é a mesma coisa. Indiferente se o seu Lucas é rico e o seu Joaquim é pobre, se os filhos do seu Lucas é um dependente químico ou se o filho do Joaquim é um filho de um médico. Para mim não faz diferença nenhuma. Infelizmente, algumas pessoas faz essa diferença. Sabe? Então, essas coisinhas que começou a me afastar, sabe? Da igreja, eu vi e falei, peraí, é papo furado, não existe aquela coisa aquela coisa bonita que se fala. Não existe. Irmão, na verdade, foi um livramento que Deus te deu, porque o seu coração já era missionário, o senhor já fazia missões, já fazia a obra de Jesus, sem igreja nenhuma, né? Interferindo, te bancando e te patrocinando em nada. E graças a Deus, Deus deu esse livramento, porque senão o nome da igreja adventista ia estar sendo exaltado, o nome da igreja exaltado como que tem clínica, que recebe pessoas em situações de rua, isso não é uma verdade. Eu, enquanto desbravadora, até hoje eu vejo desbravadores nas portas dos supermercados pedindo alimentos não perecíveis, né? Os desbravadores ficam muito na porta do supermercado. Quando eles fazem aquele monte de cesta básica, aí vem os pastores grandão, tira foto com aquele monte de cesta básica no fim do ano e fala: a igreja arrecadou 10 toneladas de alimento e está doando. Irmão, a igreja adventista pega dos outros irmãos de qualquer outra denominação, usa os desbravadores, porque eu sei que os desbravadores até hoje fazem isso, e ficam bonitos na foto. Porque, na verdade, não está saindo nada do bolso deles. Muitas vezes, irmão, eu ajudei a cavar sapato para construir a igreja adventista onde eu frequentei desde pequenininha. A gente saiu de um terreninho e fomos construir lá. Eu ia para cozinhar, para os nossos irmãos cavar sapato, colocar os tijolos. São os próprios membros que constroem tudo, irmão Céu. Não tem ninguém que banca nada. A gente que dá do nosso suor e ainda tem que ser dizimista. Porque se você não for dizimista na adventista, não tem salvação. É verdade. Ô, irmã Lília, é tão verdade isso que na minha cidade eles fazem isso ainda. Eu mesmo já carreguei várias combis de alimento indo no supermercado, enquanto os meninos, durante o dia todo, trocava as equipes. E aí tinha que ir lá buscar os alimentos, que já tinha demais, levar para a igreja, depois voltar e buscar de novo. Eu cansei de fazer isso. Quem fica bonito na foto? O nome da igreja adventista que fica bonito na foto. Quem trabalha, que somos nós, ninguém nem sabe. Mas o Senhor Jesus vê tudo, irmão Céu. Deus é justiça, Deus é justo e vê todo o nosso trabalho na obra. A Bíblia fala que não há nenhuma obra que é vã na obra do Senhor, na causa do Senhor, né? Então Deus vê, Deus é um Deus de justiça e o que a gente faz com o nosso coração, Ele recebe, né? E esse é o Evangelho. Queria te fazer uma pergunta. Quantas pessoas tem na clínica hoje, em estado de recuperação? Como é que está sendo esse processo lá? Hoje, a Fazenda Água Viva, ela acolhe, né, pessoas em dependência química
e o tratamento é 9 meses, simbolizando um novo nascimento, né? Nos 6 primeiros meses, quando a pessoa, o acolhido, ele completa 6 meses, ele faz a primeira visita sozinho aos familiares. Ai, que Entendeu? bonito. Até 6 meses ele não sai da clínica, ele só sai acompanhado de um instrutor da clínica para ir no médico, para fazer alguma coisa referente à vida pessoal dele. Por exemplo, se precisar de ir num banco, precisar de assinar um documento, mas tem que ser acompanhado ou de um terapeuta, de alguém da clínica, sabe? Aí, Entendi. quando completa 6 meses, é a primeira visita dele. Aí ele já sai sozinho. Ele sai, mas ele tem que fazer um relatório. Desde a hora que ele sai da clínica, ele faz um relatório e a família faz outro. Uau, tão organizado, tão bonitinho, que Sim. ótimo. Aí ele fica uma semana na primeira visita. Sabe? Ele fica uma Entendi. semana com o familiar. Isso tudo faz parte do tratamento. Por quê? Ele tem que reaprender, né? É, Ele tem que aí a gente pede ele para ir a uma igreja, não fala qual igreja, mas ele pode ir em qualquer igreja. Se ele for católico, ele vai na igreja católica. Se ele for evangélico, ele vai na igreja evangélica. E ele tem que relatar tudo que se passa com ele durante essa semana na casa dele. E os familiares também têm que relatar tudo, sem ele saber, tem que relatar tudo que se passa com ele durante essa semana e nos enviar, que sabe? benção, irmão. É, aí Ó, ele tem muita horário de sabedoria, muito bom. Aí eu tenho o horário de sair e o horário de chegar, tá? Muito Aí, organizado. sim, aí depois desses 6 meses, cada mês ele sai até inteirar os 9 meses, tá? E no final dos 9 meses é feita uma festa lá na fazenda. A gente fala graduação, sabe? Aí é Ah, feito um evento, a gente convida as autoridades, convida pastores, padres, e é feito tipo um culto ecumênico, sabe? entendi. E a gente dá um diploma para essa pessoa. Tipo assim, é só um formato Uma assim de uma uma motivação. motivação, né? Isso Que é. É bacana. um trabalho, irmã, muito, muito, muito bacana. Muito bacana, tá? Então, Que aí, hoje lindo. nós estamos com, acho que 22 acolhidos. 22. Ah, Nós temos capacidade para 50. Só estamos com amém. 22, Que tá? bom. Irmão, alimentação, todo cuidado, esse cuidado pedagógico, os profissionais que trabalham nessa casa, quem financia tudo isso, sendo o senhor o presidente? Quem financia é com a ajuda de empresas, de empresários? Como é que o senhor faz Então, esse na verdade, o governo do estado, ele financia 12 vagas na clínica. 12 Ah, vagas, entendi. você entendeu? 12 vagas. E alguns internos que podem contribuir, a família contribui. A gente faz uma sindicância. A gente, tipo assim, a família pede uma vaga na clínica. A gente vai ver a situação da família. Porque se a família tem irmãos que são bem remunerados, a família é uma família que tem um poder aquisitivo que dá para pagar, aí a gente cobra. Porém, Entendi. aquele que não tem condição de pagar vai do mesmo jeito e é tratado da mesma forma, até porque eu exijo que seja assim, sabe? Ai, glória a Deus. Não Que tem, bem. não, alguém procurou lá, não tem como pagar? Vai tratar do mesmo jeito, com as mesmas condições, com o mesmo tratamento. Mesmo tratamento. Tá? Parabéns. Isso é Evangelho de Cristo. Parabéns. Mesmo Irmão tratamento. Celso, sabe o que me passou aqui na mente? Já que o senhor me conheceu no meio da rua, né? Eu tendo um canal tão pequenininho aqui no YouTube, né? 2.600 irmãos queridos que estamos aqui juntos nesse canal, já vai fazer 5 anos. O senhor me Amém. conheceu na rua. Imagine agora se esse vídeo for assistido pelo menos pelos 2.600 inscritos, ia começar a aparecer um monte de gente querendo agora ir para a clínica e precisando de habilitação, de se reabilitar ou querendo doar. Eu quero fazer aqui um apelo, você que é empresário, que está assistindo aqui esse vídeo, esse relato lindo, se você quer ajudar o irmão Selma, eu vou deixar aqui na descrição alguma forma de entrar em contato com ele, o nome dessa clínica, e talvez também tenha, né, irmão, alguma família que está aqui
sem saber para onde enviar o seu ente querido, quem sabe essa clínica possa ajudar também, né? E aí o senhor vai estar estudando cada caso, e vai que acontece, né, de aparecerem irmãos aí para serem ajudados, e o nosso canal pode, de alguma forma, fazer esse elo, né, entre vocês. Com certeza, irmã Lília, pode divulgar telefone, não tem problema nenhum. O que a gente puder fazer, com certeza a gente vai fazer de coração, tá? Glória Eu a não Deus. importo, pode me ligar, pode me perguntar, pode, se alguém está passando por situação semelhante com familiar, com relação ao uso de droga, a gente está aqui para orientar, tá? A gente está aqui. Se eu não puder orientar de maneira talvez técnica certinha, nós temos profissionais lá, temos psicólogos, temos médicos, temos psiquiatras, temos tudo que pode a gente fazer um intercâmbio aí, e essa pessoa está orientando de maneira assim, de maneira técnica mesmo, tá? Estamos Maravilha. Estamos de Maravilha. portas abertas. Qualquer parte do Brasil que queira conhecer a Fazenda Água Viva, é só nos contactar que a gente vai estar de portas abertas. Tá? Se alguém tem familiar que precisa de um tratamento, pode nos contactar, tá? Que a gente vai ver a melhor forma. Tá? Amém, meu irmão, que bênção, glória a Deus. Eu não sei se o senhor já respondeu e eu não ouvi, mas o governo, então, financia 12 vagas, né? 12 pessoas internadas, e o restante o senhor consegue doação de empresários da cidade, de Sim, repente? sim, nós temos uma rede aqui de supermercado chamado Consul, que Ah, ela fornece toda a alimentação, tipo assim, ó, vou te explicar, legumes, frutas, não que esteja ruim, mas aquelas frutas que não dá mais para vender para o cliente, ela é doada para a gente. E é todo dia o caminhão da Fazenda Agora. Nós temos um caminhão lá, o caminhão sai todos os dias, 7 da manhã, passa pela Cônsul do bairro Cariru, Cônsul do bairro Ideal e recolhe. É muitos alimentos. que Aqui bênção, é coisa que a gente doa até para outras entidades, para você ter uma ideia. bênção, glória a Deus. Que a gente nem dá conta. Aí vem maçã, banana, vem tudo que você imaginar, cenoura, brócolis, couve-flor, tudo que você imaginar de legumes, que não está estragado, mas que não dá para vender direto ao consumidor, é aproveitado lá. E aqueles alimentos que não dá para a gente aproveitar, ele é feito ração lá na clínica mesmo para os animais, que nós temos muitas galinhas, patos, nós temos, você entendeu? Nós temos porcos, nós temos muita coisa. Que legal, irmão, que maravilha. Lá, literalmente, é uma fazenda. É uma fazenda com animais, com... Você precisa ver. É muita coisa. A gente também... A gente vende também ovos caipira, a gente vende galinha, a gente vende tudo. Pra você ter uma ideia, 2 porcas nossas lá criaram. Uma criou 22 leitãozinhos e uma outra parece que 19. Aí a gente... Não, é bênção, você precisa ver. É bênção. É muita prosperidade. Muita Deus prosperidade. está prosperando muito. E a gente faz rifas também, a gente promove eventos, promove, igual, por exemplo, tem uma entidade aqui chamada API, que é um sindicato, eles vão fazer agora uma festa julina, e nós temos direito a uma barraca lá para vender. Aí nós vamos vender galinhada. Nós temos a galinhada. Não sei se você aí arrecada um dinheirinho. Isso, não sei se você sabe o que é galinhada. Eu sei fazer galinhada, meu irmão. Então tá bom. Aí, o que a gente faz? A gente vai para lá, para esse evento, e tudo que é vendido lá é destinado para casa. Ah, que benção, E nós temos tudo, nós temos as galinhas, né, caipira mesmo, e as outras coisas a gente ganha. As outras coisas a gente ganha. Então, assim, é muito gostoso, a gente trabalha muito, sabe? Mas é muito gratificante. É uma coisa gloriosa, tá? É muito bom. Glória a Deus. Então tem um plantão lá 24 horas, alguém sempre ali trabalhando com eles, meu irmão? 24 horas. 24 horas. Entendi. Que trabalho maravilhoso. 24 horas. É satisfatório ouvir o senhor contando
Seus olhos brilham, seu rosto fica com semblante de tanta alegria que dá gosto da gente ver alguém tão missionário, com tanta alegria de ajudar os outros, ao próximo, como Jesus pediu, né? Novo mandamento vos dou, né? Irmã E Lívia, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E o Senhor fala com tanta alegria que chega a dar gosto. irmã Glória a Lívia, Deus por esse trabalho lindo. eu amo o que faço. E vou, assim, deixar claro aqui, ó, todo esse trabalho meu é voluntário, tá? Quando eu assumi a Fazenda Água Viva, como é que fala, gente? Na ata, da reunião, eu exigi, eu só assumo a presidência da Fazenda Água Viva se o meu trabalho, e a partir de hoje todo o trabalho de coordenação da diretoria da Fazenda Água Viva for 100% voluntário. Uau! É, Que 100% coisa! voluntário. É porque o estatuto lá permitia que o diretor fosse assalariado. A primeira coisa que eu fiz foi cortar isso, que eu nunca concordei, nunca questionei, mas nunca concordei, sabe? É, Porque, por exemplo, enquanto eu ganho aí 3, 4 salários mínimos como o diretor, às vezes chega um interno lá precisando se cuidar, mas a família não pode pagar. Eu não acho justo tirar 3 salários, 4 salários mínimos para um diretor, enquanto uma vaga, às vezes, de uma pessoa que precisa tratar, a gente não receber essa pessoa. Aí eu te mostro a documentação que eu fiz lá, sabe? que Quando bem. você vir aqui, eu vou te mostrar o nosso novo estatuto. A primeira coisa que eu exigi, ó, meu trabalho é 100% voluntário. Agora, os técnicos que estão lá, que são os psicólogos, eu tenho lá uma gestora que chama Fernanda, uma pessoa espetacular, elas são assalariadas, mas quem paga elas isso? É o governo do estado, não é nem nós, não. O governo estadual paga uma gestora, paga o psicólogo e paga a assistente social. Entendi, Sabe? meu irmão. Que bênção. Então, irmã, foi uma das coisas, até porque eu não preciso de dinheiro de lá, irmã. Deus tem me sustentado além do que eu preciso, Glória a sabe? Deus, glória a Deus. Além do que eu necessito e preciso, né? Então, assim, eu não preciso de salário de lá. Nem gasolina eu aceito, para você ter uma ideia. Nem gasolina para pôr no carro. Eu não aceito, irmã. Não aceito. Que Deus continue te prosperando, te dando muita saúde, irmão Selmo, para fazer esse trabalho lindo e totalmente voluntário. A gente sente o amor que o senhor faz por esse trabalho pela tela. É assim, quase que dá para tocar. Coisa linda. Deus escolhe os seus, né, para determinados trabalhos, que é dom de Deus mesmo. Só pode ser dom de Deus. E nos dias tão difíceis que a gente está vivendo, final dos tempos, né, meu irmão? Que a Bíblia falou que o amor de muitos se esfriaria. A gente ouve notícias horrorosas de gente, de guerras, de tanta corrupção, tantas coisas que nós estamos vivenciando, né, nesses últimos dias. E o seu relato, a sua história de vida trouxe um bálsamo, uma vontade de sorrir e de acreditar que Deus usa pessoas para salvar outros, que Deus está cuidando. Deus ainda tem os seus escolhidos, né? Que estão fazendo a obra, e nós aqui ficamos muito felizes de conhecer a sua história. Desde quando o senhor esteve aqui, né? Eu e o Otto falamos, a gente vai para lá uns dias trabalhar lá, passar uns dias lá também, a gente quer trabalhar, a gente quer botar a mão na massa. Eu sou filho de mineiro, irmão. Minha família é toda de Teoflotone, então eu cozinho igual mineiro, viu? Eu gosto de cozinhar. E a comida de Teoflotone é gostosa, tá? Tem uma churrascaria muito... eu viajo muito pro lado da Bahia fazendo entrega da minha empresa, né? Eu tenho uns clientes em Cândido Sales. É a primeira cidade ali depois de Medina. Eu sempre tomava café, eu saía de madrugada da minha cidade, eu sempre tomava café em Teoflotone. E quando voltava, eu almoçava em Teoflotone.
Nossa, meu irmão. Olha, eu vou te contar, meu irmão. Eu nunca contei isso aqui no vídeo, mas hoje eu acho que convém. A igrejinha de Teoflotone Adventista, primeiro, não sei se tem outras. A igrejinha de Teoflotone foi os meus primos, a minha família, os meus tios por parte de mãe. Os dois já são falecidos, né? Faleceram há alguns anos já. E fica no terreno da minha família por parte de mãe. Então, eu tenho primos queridos, minhas primas e os herdeiros deles que estão nessa igrejinha de Teoflotone. Eu fui lá quando eu era pequenininha e fui agora quando eu tinha 30 anos. E revi essa igreja adventista, onde os meus primos estão lá até hoje. Toda a minha família paterna e materna são adventistas. Então, eu a igrejinha de Teoflotone é no terreno de um parente nosso, ou grudado, anexo ali. Eu lembro que é tudo próximo das fazendas, né? Dos meus primos de lá. Irmão Selma, a gente tem muitos amigos adventistas, né? Nós não estamos falando de pessoas, né? Porque os adventistas, nossos irmãos, parentes, temos muitos amigos queridos, né? Oramos para que eles sejam libertos também. Nós estamos aqui Amém. denunciando um sistema que é cruel e não é verdadeiro, e é antibíblico também, muita heresia. Mas as É pessoas verdade, nós amamos, não é verdade? verdade, sim, com certeza. Com Irmão, certeza. que prazer tê-lo aqui. Pode fazer as suas considerações finais, pode mandar um abraço para quem o senhor quiser, pode fazer as suas considerações e, mais uma vez, eu te agradeço muito por ter estado aqui. Eu sei que o senhor é muito ocupado, a gente marcou umas vezes, eu não consegui te atender, depois, né, conseguimos marcar de novo e graças a Deus que hoje deu certo. A sua história foi realmente uma alegria, um bálsamo para os nossos dias. Fala o nome da fazenda de novo para nós. Comunidade Terapêutica Fazenda Água Viva. Ela fica na cidade de Ipatinga, né? E o prazer, Manília, foi todo meu, a senhora pode ter certeza, tá? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né? Eu não sou muito bom de fala, não, mas espero ter contribuído um pouquinho, né, para algumas pessoas, sabe? Não caia no engodo, tá? De sair da sua igreja para ir para outra igreja, principalmente se essa igreja for igreja adventista, tá? Porque, infelizmente, a gente não fala das pessoas, como a irmã Lídia acabou de falar, mas fala da entidade, sabe? Que egoísta, só pensa neles e é mais e mais e mais. Quer dizer, você contribui com oferta, contribui com dízimo, que é o dízimo, eu sou favorável ao dízimo, sabe? E quando um irmão ou irmã precisa, você ainda tem que tirar, porque a igreja em si não tira, tá? Não tira, eles pedem que os irmãos tiram, e na hora de Verdade. bater a foto, é só os grandão que chegam para bater a foto, sabe? E quando a gente precisa cobrar alguma coisa, nós não podemos fazer dessa forma. Infelizmente, era para ser uma potência se agisse de acordo com o evangelho que Jesus sempre pregou. Mas, infelizmente, não age, sabe? Não, não acho. Espero, né, agradeço, tá, irmã Lídia? A senhora, o Elton, tá? Grandes pessoas, grande casal, né, que eu conhecia no Espírito Santo. Foi uma honra ter Amém. Está te conhecido, tá, irmão agradecendo Elton? aqui do ladinho. Está Ô, te Elton, foi uma agradecendo que honra vai ter chegar. conhecido você e a irmã Lídia, tá? Inclusive, irmão, se o irmão permitir, em nome de Jesus, nós iremos fazer um vídeo daí, ao vivo, lá da Água Viva, se Deus quiser. Vamos fazer Vamos sim, pode divulgar ter aqui no canal. certeza, tá? Pode ter certeza que vamos fazer assim. Pode deixar que a gente vai programar direitinho, tá? A gente Tá vai bom. programar para fazer uma coisa bacana. Pode me mandar as fotos que você tiver daí, com o telefone, com tudo que a gente vai tentar editar o vídeo e colocar aqui para os irmãos entrarem em contato. A sua empresa também, manda para mim o telefone da sua empresa para as pessoas encomendarem produtos naturais. Tem muitos Pode irmãos que estão deixar, assistindo aqui pode que deixar, têm pode interesse de deixar. comprar, então você vai vender bastante, viu? Depois desse vídeo, mais Com ainda. Que Deus certeza. te prospere Amém. abundantemente, já tem prosperado e abençoado, mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Por onde for, Amém. em todas as viagens, eu quero dizer mais uma vez que Deus nos deu essa alegria, né, de estar no meio da rua comigo no mesmo dia. O Senhor me deu essa alegria de te conhecer. A sua esposa Elaine, um grande beijo. Para a Sofia também. Deus abençoe seu filho. E, irmão Selmo, continue nessa obra. Jesus, breve, breve está voltando. E certamente Amém. o seu grande está, meu irmão,
bem grande no céu. O senhor há de receber grande galardão, porque é lindo o trabalho que o senhor faz. Amém. Amém? Amém. Fica na paz a do todos, Senhor. tá? Um grande abraço. Deus abençoe. Amém.